Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco. O meu, o seu, o nosso programa semanal de entrevistas e, claro, construção do conhecimento. Novamente estamos aqui, Biblioteca Central da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC Paraná, Campus Curitiba, hoje recebendo, na nossa entrevista, o chefe de gabinete da reitoria da PUC Paraná. Nós conversamos hoje com o professor Masmo de la Justina, que é graduado e mestre em economia pela Universidade de Londres, é graduado em Filosofia e Matemática pela PUC Paraná e é doutor em Engenharia de Produção pela Federal de Santa Catarina. Masmo, meu amigo, posso assim chamá-lo, seja bem-vindo a esse espaço que também é seu. Esse é o programa Em Foco, para a gente focar algumas questões e, no caso, a questão contigo é economia brasileira. Obrigado pela presença, Masmo. Olá, André. Economia brasileira, né, é um assunto muito bom. Na verdade, o Brasil hoje está entre as 10 maiores economias do mundo, pelo tamanho do seu produto interno bruto. Porém, isso também não significa necessariamente que cada brasileiro está com melhor qualidade de vida, tem um melhor IDH comparado com outros países, né? Quando nós falamos em economia, Masmo, automaticamente vem na cabeça da gente, ou naquele setor chamado senso comum, a ideia do porquinho de guardar moeda, de ter uma renda ali para algum pé de meia, como nós falamos no dia a dia, né? Sim. Mas economia, com certeza, é muito mais que isso. Qual seria um conceito interessante de economia? Geralmente as pessoas têm a ideia de economia como cifras, né? Taxa de inflação, taxa de juros, taxa de crescimento, mas na verdade a economia é baseada em princípios. Princípios, né? Então os princípios econômicos são o que é a economia em primeiro lugar. A economia é bem-estar individual. A economia é um sistema que existe para que o ser humano, utilizando os recursos da natureza e outros recursos que o ser humano produz por meio da sua inteligência e iniciativa, faz com que as pessoas, em primeiro lugar, tenham a quantia de calorias suficiente no seu corpo, que é assim que a natureza planejou a gente, não é? Para ter dignidade de vida e estar vis-à-vis a outros seres da natureza. Porque é normal que cada ser tenha aí a sua quantia de calorias ou de energia para poder fazer as suas coisas. Então a economia é bem-estar individual, bem-estar familiar, bem-estar social. E no caso, todo esse sistema vai permitir a formação da renda das pessoas. Todo o dinheiro que A renda, de certa maneira, é um caminho para alcançar isso. Isso, a pessoa tem que ter renda ou dinheiro no seu bolso, né, porque o dinheiro é um meio de troca, para conseguir os seus produtos, os serviços, para manter essa qualidade de vida e, digamos, a sua felicidade no geral. Existem 4 formas de renda numa economia. Qualquer dinheiro que um cidadão tenha, vem ou do salário, ou do lucro, ou do juro, ou do aluguel, que os diversos agentes econômicos produzem. E aí existe o que nós chamamos de fluxo circular da renda. O que é seu gasto é ganho para mim, o que é meu gasto é ganho para o outro, né? Então, nesse sentido, tudo que se produz vai para o consumo, vai para a poupança, que se transforma em investimento privado, vai para a tributação, que se transforma em gastos de governo, uma parte da produção que sobra a gente exporta e também importa o que a gente não produz. E aí está feito o que nós chamamos de equilíbrio macroeconômico. Todo esse fluxo que você apresentou para a gente, né, ele tem regras, ou não? Sim, ele tem, né? A economia é uma ciência, ela é prevista, vamos dizer assim, a economia como ciência, ela usa recursos da psicologia, de comportamento, de preferência, de gosto, né? Para explicar o comportamento econômico dos agentes que nós sempre tomamos aí, o indivíduo ou famílias, empresas e governantes. Então, a psicologia, a filosofia empresta conhecimento, a filosofia política, conceito de liberdade, de democracia, né? O Amartya Sen, que é um economista prêmio Nobel, é um indiano, mas que trabalha tanto em Cambridge, na Inglaterra, quanto em Cambridge, nos Estados Unidos. Ele coloca que o desenvolvimento econômico e a felicidade e a democracia, elas caminham juntas, né? Então, o princípio da democracia, vamos dizer assim, para que os governantes também efetuem políticas públicas, tanto de redistribuição de riqueza para quem não tem nenhum tipo de renda, o governante possa fazer isso por meio da tributação, da generosidade do contribuinte, não é? Como também para criar um ambiente propício de infraestrutura e de regras onde o direito de propriedade, o direito ao investimento das pessoas, o retorno, eles são garantidos. Então, também nesse sentido, a contabilidade, o direito,
a ciência política, a filosofia política, a sociologia, a psicologia, a própria matemática, né, a estatística, eles todos vêm de encontro para ressaltar essa ciência que é específica. E de certa maneira nós, seres humanos, demoramos um bom tempo para ter toda essa noção, essas regras do jogo, essas nomenclaturas, esses conhecimentos chamados economia. Sim. A economia, como se disse, é uma ciência e ela hoje é vista realmente só como ciência ou como, digamos assim, algo mais prático em que eu tenho que ganhar os recursos para ter o meu bem-estar? Claro, existe a economia prática, que é essa que a gente vê no dia a dia, no caixa do supermercado, quando você paga uma mensalidade para um filho, quando você paga uma passagem de ônibus. A economia ela é prática, né? É a interação entre seres humanos. Então, nesse aspecto, é como o economista é meio como o poeta, ele explica o que está aí, mas que nem todos percebem. Mas, vamos dizer, uma ação sua, ela sempre tem respaldo na ação do outro indivíduo. Vou pegar um exemplo, vamos dizer assim, nós estamos agora num período de recessão no Brasil, né? Obviamente tem aí problemas estruturais macroeconômicos que nós não conseguimos superar desde a Constituição de 88, então já podemos falar deles também, né? São problemas estruturais, mas existe o desempenho conjuntural. A cada 3 meses, a gente olha se a economia está crescendo, se ela está estagnada ou se ela está em recessão. Então, olhamos o crescimento do PIB, nós olhamos a taxa de inflação, se ela está subindo, parada ou caindo, e a taxa do desemprego também, e o equilíbrio do balanço de pagamentos, que são 4 indicadores para que essa economia prática da qual você fala, que acontece no dia a dia, ela é o resultado de todas essas interações, né? E uma recessão, como nós temos agora, por exemplo, nem todos percebem, mas ela leva de 18 a 30 meses para a economia voltar a crescer. Né? Ao nosso ver, por exemplo, daqui um ano, possivelmente, já a economia começa a dar sinais de melhora. Né? As pessoas recuperam seus empregos, a renda e outras coisas, mas não necessariamente todos os agentes econômicos percebem que, puxa, a economia está crescendo, ou ela está em recessão, ou ela está estagnada, não é? Então, nem todos percebem, mas todos nós praticamos economia. E eu sempre brinco que a melhor economista do Brasil é a dona de casa, é a mãe, que pega recursos e com esses recursos sabe muito bem manter aí o maior nível de felicidade ou de satisfação da sua família. É por isso que você afirmou, então, que o economista é como um poeta, né? Sim. Tem que dizer aquilo que a gente não percebe. Você acabou de ser um poeta agora mesmo, né? De pra gente um ícone de como realmente acontece toda essa ciência econômica no dia a dia, que a dona de casa é a mãe que consegue equilibrar as situações. Né? Claro, todos entendem de economia e todos tomam as melhores decisões que podem tomar dentro da circunstância que estão, não é? Apesar de que um economista vai levar aí 3, 4 anos para estudar numa faculdade, mas não quer dizer que necessariamente entende mais do que todo cidadão, né? Agora, os problemas que nós temos, vamos dizer assim, às vezes nós cidadãos jogamos pedras contra o governante, em específico contra os governantes de Brasília, né? E esquecemos também, às vezes, de cobrar um pouco do nosso governador do estado ou do prefeito da cidade, mas, na verdade, no município é onde as interações econômicas acontecem. Então, ao nosso ver, nós temos 3 problemas estruturais da economia do Brasil, que mesmo em meses e anos de crescimento econômico, nós não prestamos atenção e fizemos pouco esforço como sociedade, como contrato social para superar. Um é a concentração de riqueza que existe no Brasil, né? Por exemplo, tem 16 pessoas no Brasil que tem um pedaço de terra que soma Bélgica, Luxemburgo e Holanda junto. 16 pessoas. 16 pessoas, né? Então, se você for aí para os Mato Grosso, para o Centro-Oeste, para os Goiás, nós não estamos condenando essas pessoas, nós estamos apenas dizendo que 16 pessoas têm a quantia de terra que compõe 3 países na Europa. Quando você fala isso para um europeu, que já tem um conceito mais de economia de estado de bem-estar social, onde, vamos dizer, não existe miseráveis e a pobreza absoluta foi superada, isso é um escândalo, né? Sim. E é um escândalo não só para para a gente também, para né? nós, porque bastaria um ser humano estar passando fome no Brasil para a gente já reprovar o nosso sistema econômico. E como eu sempre uso uma alegoria, enquanto tiver um ser humano passando fome sistemática, o nosso sistema econômico ele continua inferior ao das formigas, das abelhas e dos cupins. Porque eu nunca ouvi dizer, né, que peixes, que elefantes ou espécies da natureza passam fome de forma sistemática. E no Brasil nós ainda temos aí na ordem de uns 25 milhões de habitantes, quer dizer, 1 em cada 8 brasileiros não come dignamente, não tem a quantia de calorias que o seu corpo precisa. E no mundo de 7 bilhões de habitantes, nós temos 1 bilhão que também está abaixo da linha da pobreza. Então, a concentração da riqueza e da renda, ela acontece sistematicamente, inclusive para aqueles que fazem um curso superior.
Eu sempre comparo um pedagogo ou uma pessoa que estuda física, química ou matemática e vai dar aulas em escolas fundamentais e médias. Essa pessoa, é difícil você ver alguém que ganha R$ 5.000 líquido por mês depois que já pagou o tributo. Enquanto que um médico, ou vamos dizer um advogado, ou até um engenheiro, ganha muito mais, às vezes 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Então, a disparidade de riqueza, novamente, nós não estamos condenando quem ganha bastante, até porque essa pessoa está fazendo um bom trabalho, é profissional, vende produtos e serviços, serve à sociedade, paga tributo, gera emprego, está fazendo a sua parte. O que nós estamos questionando é por que a disparidade de renda ela não é corrigida pelo mercado, sem intervenção do governo, mesmo para aqueles que se esforçaram e foram para as universidades ou fizeram um curso técnico e são profissionais, né? Então, a concentração de riqueza no Brasil e de renda, ela ainda é escandalosa. Nós temos que fazer mais esforços para avançar nisso. O segundo tópico é o mau desempenho do setor público. Existe ainda desperdício em municípios, em estados da federação e em ministérios públicos, em ministérios federais, né, do governo federal. E existe também o terceiro problema que é vinculado a esse, que é os juros muito elevados. Só para retomar então, mas são 3 elementos estruturais da economia, né? Isso, a gente chama de problemas estruturais. Problemas estruturais. Isso. Concentração de renda exacerbada. Exato. A ineficiência do serviço público. Isso. E a questão dos juros excessivos. Dos juros elevados. Elevados. Isso, os juros são muito altos no Brasil, né? Basta ver que o nosso... É o país que tem os juros mais altos do mundo mesmo, não? O Brasil? A Turquia empata conosco, a África do Sul, né? Mas o que é juros, afinal de contas, né? Isso, uma boa pergunta. O juro, na verdade, é o preço do dinheiro. Preço do dinheiro. É o preço do dinheiro, tomar um empréstimo. Eu tenho insuficiência de dinheiro, eu empresto de você, e você renuncia o direito de usar esse dinheiro em que você gostaria, você empresta para mim satisfazer as minhas necessidades e eu te pago um rendimento. Por isso que o pagamento de juros, junto com aluguel, salário e lucro, é uma das 4 formas de renda que existe, né? Agora, a confusão que existe é que, às vezes, a gente tem que ver que taxa de juros nós estamos falando, não é? Nós temos hoje circulando na nossa economia 3 taxas de juros. 3 taxas? 3. Tem a taxa de juros de longo prazo, que é a taxa de juros utilizada pelo Tesouro Nacional e por governantes quando o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social faz um empréstimo a um empreendedor, a um empresário, para ele gerar empregos e continuar com as portas abertas, né? E o empresário paga de volta, só que ele paga em torno de 6%, 6,5%. Na verdade... Isso é por mês? Os juros? Por ano. Por ano. Isso, nós pensamos por ano, assim, né? Sempre por ano. Sempre por ano, é. Então, vamos dizer, a taxa de juros de longo prazo para empréstimos empresariais, ele é bastante generoso. E daí vem a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Banco Central, essa que está em torno de 13%, que ela é utilizada como um monitorador para combater a inflação. Agora eu me pergunto, o cidadão comum, ele não paga nem a taxa de juros de longo prazo e não paga nem a taxa Selic. E aí existe um exercício de concentração de riqueza, que eu chamaria, apesar do empréstimo do BNDES ser generoso, né, que é esse subsídio. Se o governo federal empresta a um empresário um dinheiro dentro da legalidade e da ética, esse 50% que não foi pago, na verdade, é o Tesouro que daí tem que reembolsar. E no ano passado, o governo federal gastou 23 bilhões de reais subsidiando grandes empréstimos. 23 bilhões, né? Assim, e basta saber que nós gastamos 1/3 disso no Bolsa Família. Então, vamos dizer assim, na verdade, o governo está sendo generoso com todo mundo, né? Sim. Aí discordo daquela ideia de que alguns dizem, mas a Bolsa Família é errada. Não, a economia cresceu, nós temos riqueza para carregar, nós não temos direito de deixar ninguém para trás, né, no sistema econômico. Mas a taxa de juros que o cidadão paga, você e eu pagamos, ela vai de 20% a 120%. Então, existem 3 taxas de juros concomitantemente. E é essa questão que nós teríamos que entender. Essa é a taxa de juros que você paga no comércio, que você paga quando você compra um veículo, quando você faz um financiamento. E, na verdade, isso significa que nós não temos uma poupança. O Brasil investe em torno de 21% do seu PIB todo ano, mas nós poupamos em torno de 16%. E a ironia é que, vamos dizer, se eu sou o dono da loja, eu vendo uma camisa para você, ou um produto, eu mesmo empresto dinheiro para você e cobro o juro. Então, quem compra, vamos dizer, no financiamento, no crédito, acaba pagando o juro para o próprio vendedor. O Brasil
tem um projeto de economia que favoreça esse equilíbrio dessas forças produtivas para garantir o bem-estar para todos ou não? Eu diria, enquanto a gente não superar os problemas estruturais, que é a concentração de renda e riqueza pelo mercado, e eu não estou falando de casos de escândalo, de corrupção, porque aí é só uma aberração a mais do que já existe, né? Enquanto o setor público e o setor privado não se convencer que todos têm que ter oportunidade de renda e a concentração de renda e riqueza continuar, nós não iremos a lugar nenhum. Enquanto a gente não tiver taxa de juros que são similares, próximos da taxa de inflação, nós também não vamos superar os problemas e temos que trabalhar na eficiência e eficácia do setor público. Quer dizer, evitar desperdícios e que as ações do prefeito, do governador ou da governadora, do presidente ou da presidente vão para quem precisa do governo. Na verdade, o governo ele existe, ele tem direito de intervir. Toda a história da humanidade mostrou isso, né? Nós temos hoje economias mais equilibradas. Você pega uma Noruega, que tem o melhor IDH do mundo, fez um esforço muito mais ambicioso que nós, né? Então, eu diria, em resumo, se como sociedade, como 200 milhões de habitantes, nós não fizermos o esforço para superarmos esses 3 problemas estruturais, então os problemas conjunturais, que são variação da taxa de câmbio, inflação, juro, desemprego e baixo crescimento econômico, eles vão continuar entre nós. Seria, em termos comparativos, como estar passando uma pintura numa parede infiltrada, e ela fica bonita, mas depois a infiltração volta a aparecer, né? E nesse sentido, eu acho que no processo de democratização, desde 1988, governantes das mais diversas tendências políticas, chamadas de direita, esquerda e de centro, tentaram as suas iniciativas, e nós podemos concluir hoje com quase certeza, em meados do ano 2015, que nenhum dos partidos políticos fez o esforço ainda suficiente para superar esses 3 vícios sistemáticos que nós encontramos na nossa economia. Teria um caminho, um itinerário, um segredo para atacar esses 3 problemas ou não? Na verdade, nós temos que dar oportunidades educacionais para todos, dar escola, e nós temos escolas públicas e privadas para todos os brasileiros. Cabe ao brasileiro também fazer uso da oportunidade, as pessoas têm que ir para a escola, e cabe também, vamos dizer, a pessoa que foi para a escola exigir do seu empregador um tratamento melhor, porque o nosso empregador, o nosso empreendedor, o capitalista, aquele que faz lucros, também tem que partir do princípio que o brasileiro tem direito de consumir o produto e o serviço que produz. Se nós exportamos veículos, se nós exportamos café, chocolate, roupas, calçados, todo brasileiro teria o direito de usufruir também dos benefícios da produção da economia. Aquela ideia de que a gente exporta o melhor e fica com com produtos de menos qualidade já passou. Então, nesse aspecto, eu acho que nós ainda estamos para construir aquilo que nós chamamos de uma sociedade de bem-estar social. Todos os partidos políticos têm isso nos seus manifestos. Todos. Ideologicamente? Ideologicamente. E diga-se de passagem, né? Todos os partidos são bonitos, são bem organizados, têm intenção, só que na prática também são um pouco reféns de lobbies, de grupos de pressão, né, de grupos ou indivíduos que um pouco sequestram o governo para o seu próprio benefício. Então, nesse aspecto, eu diria, se você comparar aí os últimos 60 anos, no período pré-ditadura, no período da ditadura, no período da transição e no período da democratização, parece-me que os supostos donos da sociedade, que pensam que são donos, seja tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico e ideológico, parece que não mudou muita coisa. E aí vem um outro convite também para o cidadão comum, que é buscar entender melhor o setor público, buscar entender melhor o que é política, gostar de política com P maiúsculo, que a política é algo muito bonito, nobre e civilizado, porque é por meio da política, por meio da lei, da interação, né, de governo, de oposição, que a gente avança e vai numa linear ascendente, vamos dizer assim, garantindo esses progressos de melhor redistribuição de riqueza, de melhores juros para dar oportunidade para todo mundo e de menos ineficiência e ineficácia do setor público. Então, é um esforço, por exemplo, de todos. Mas todos nós estamos sentindo no dia a dia, no cotidiano nosso, um momento um tanto quanto fragilizado da economia brasileira. Sim. Como é que você, como economista, como um cientista que entende esses meandros, pode explicar para a gente o momento do Brasil? Ele é um momento que ele é resultado de políticas que nós adotamos. Nós gastamos o que nós não tínhamos. Quando você antecipa um gasto,
vou dizer, você tomou emprestado, seja do banco ou o governante que vendeu títulos públicos, nós não podemos esquecer que o governo brasileiro hoje, o setor público deve para nós mais de 2 trilhões e 500 bilhões de reais. 2 trilhões? É o que ele tomou emprestado para gastar o que não tinha. Né? E tem até um prêmio Nobel, que é um italiano, Modigliani, ganhou um prêmio Nobel explicando que quando você antecipa uma renda que você não tem lá na frente, você tem que pagar a conta. Então, o que nós fizemos em 2008, 2009, para estancar um pouco a crise econômica internacional? Nós dissemos que tínhamos uma marolinha que hoje se transformou num tsunami. Então, se você emprestou dinheiro em 2008, 2009, 2010, 2011, lá na frente você tem que pagar. E quando você tem que pagar, o que você tem que devolver para os bancos, você não tem para investir em pontes, estradas e outras coisas. Então, nesse sentido, nós não estamos condenando os bancos, né? Mas se você olhar os lucros dos grandes bancos, o maior lucro do ano passado foi mais de 20 bilhões de um grupo bancário. O segundo foi de 15 bilhões. E eu posso falar da Caixa Econômica Federal, Sim. que é nossa, da população, teve 7 bilhões de lucro líquido, que é a mesma quantia que a presidente teve que cortar na educação. Então, isso é uma explicação de que quando você gasta o que você não tem, você acaba favorecendo a concentração da riqueza e da renda na mão de poucos em detrimento de outros. Né? Então, nesse aspecto, segue a mensagem, que é o que a dona de casa faz e que o prefeito, o governador e o presidente têm que fazer. Gaste o que você tem, não tome emprestado. Porque um banco está aí para fazer dinheiro, não está aí para fazer caridade. Você citou anteriormente que um dos caminhos para a gente, talvez, criar um bem-estar coletivo, um bem-estar social de maneira qualificada, seja da educação, seja o acesso à escola. A gente tem no Brasil, digamos assim, o acesso garantido por lei às escolas. Sim. Mas as qualidades das escolas, da educação nossa, deixa a desejar. Sim. Como um governo poderia fazer para investir maciçamente numa educação de qualidade? Não apenas garantir a educação, mas garantir uma educação de qualidade para a gente. É aquela ideia, né, de, na esfera estadual, municipal e federal, se olhar no espelho e perguntar para que e para quem eu existo? Para quem o setor público existe e para quem o governo existe. Então, nós sempre fizemos uma analogia muito simples. Se os governantes cuidassem da educação, da saúde, da infraestrutura e da segurança pública, o que mais eles teriam que fazer? E aí, desculpa a minha sinceridade, para que o Ministério das Cidades em Brasília, quando as 5.598 prefeituras tem um prefeito ou uma prefeita para cuidar da sua cidade? Então, na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal, existe muita redundância. Todo mundo querendo fazer a mesma coisa e gastando duplamente. Resultado, o cidadão que precisa da educação e com qualidade, a professora e o professor de ensino fundamental, que é a pessoa que educa a humanidade, né? Porque você sobrevive muito bem indo um ano para a escola, você vai saber fazer conta e vai se virar, ou mesmo sendo analfabeto as pessoas se viram, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que no ensino fundamental você tinha que investir mais dinheiro, seja no setor público e privado, no ensino médio um pouco menos e no ensino superior um pouco menos. Basta ver que uma universidade federal no Brasil, cada aluno custa em média R$ 5.200 por mês. Cada aluno? Cada aluno. Uma universidade do tamanho da Universidade de Santa Catarina do Paraná gasta por ano 1 bilhão e 300 milhões de reais. E mesmo assim, ainda, às vezes a qualidade não está ali, mesmo assim a gente tem dificuldade para manter um hospital de clínicas e tudo. Então eu me pergunto, dentro também das unidades educacionais, os gestores têm que saber utilizar bem os seus recursos de maneira muito eficaz, né? Mesmo quando não desperdiça, fica a ideia básica que o recurso público ele tem que ir para quem precisa do governo, porque para quem não precisa, ele está indo muito bem, obrigado, e ele vai pagar o tributo, ele ou ela, devolver com generosidade para a sociedade a oportunidade educacional que teve. E aí vem mais uma crítica à concentração de renda e riqueza, onde alguns profissionais liberais do Brasil, que estudaram gratuitamente nas universidades, vamos dizer, públicas, às vezes depois se dão até o luxo de sonegar tributos. Então, ele está usufruindo indevidamente de um benefício social duplamente, e isso é uma questão de ética, de moral, né? Que também, nesse sentido, economia é prática, como você colocou, acontece no dia a dia, economia é uma ciência, mas não existe economia sem ética. Todas as ações, vamos dizer, de oportunidades econômicas, elas têm que levar em princípio, o princípio ético da moral, né? Da integridade de cada indivíduo. E aí também nós temos que dar saltos largos. Então a discussão, o nosso debate não é só criar um equilíbrio econômico, é criar também um equilíbrio social, de maturidade, de compromisso social, que é a ideia de uma república. Você mesmo, pelo que eu sei, viajou muito na sua vida, conheceu muitos países, regiões do mundo. Nas suas andanças por aí,
Existe algum país que você olha e diz, isto é um exemplo ideal de uma comunidade, de uma democracia, ou seja lá o que for, que tem justiça, que tem igualdade, que tem Sim. redistribuição de renda, igualdade social? Sim, existe, né? E eu pegaria de cara assim a Noruega, Noruega. a Alemanha e o Canadá. As três? Como os melhores, vamos dizer assim, onde que podem dar lição para a gente. Agora, obviamente, existem muitos outros. E no próprio Brasil existem bolhas de prosperidade. Bolhas de prosperidade. Bolhas de civilidade, né? Tem setores, indivíduos no Brasil que já estão vis-à-vis esses três países. E parabéns para eles. E às vezes é impressionante que alguns empresários, eles são mais ágeis para entender esse compromisso social do qual falamos do que alguns governantes. Então o Brasil deu saltos largos, saltos qualitativos. O que a gente tem que fazer é ampliar, não é? E com uma... Porque mesmo quando você está na direção correta, que é geometria analítica, né? Quando você definiu a tua direção, você pode mexer na tua velocidade e aceleração. Então eu diria, o Brasil já tomou uma direção assim correta, dizendo temos que dar oportunidade para todos, só que a nossa aceleração e a nossa velocidade está um pouco lento e às vezes a gente fica patinando. Então nesse aspecto o Brasil tem indivíduos e organizações públicas e privadas, filantrópicas, que já entenderam esse compromisso, mas nós teríamos que fazer isso para todo mundo. Então existem pequenas Noruegas, Alemanhas e Canadás dentro do Brasil, como também existem outras faces, né? Por exemplo, de uma Libéria, de um Moçambique, de países que são extremamente pobres e onde a vida é dura para todos. Essas bolhas de prosperidade, que é a expressão que você usou, são cases de sucesso, com certeza, para o Brasil. Sim. Como podemos, entre aspas, copiar esses casos bem-sucedidos para uma estrutura mais macro, que seria o município todo, ou o Estado, ou a União? Eu acredito que a grande mudança, a evolução ou a revolução, usamos o termo que quisermos, ela está na esfera municipal. Municipal. Cabe ao cidadão, no seu município, ver quem que é o concentrador de riqueza e renda. Cabe ele perceber quem que manipula a ideologia, quem que é o dono vamos dizer, das opiniões, que isso também existe, e quem que é o dono da política. Está na esfera municipal. Todos sabem quem que é o dono do supermercado, do posto de gasolina, do hospital, do escritório de contabilidade e tudo, né? Todos sabemos. Então, se existe, vamos dizer, essa falta de compromisso por parte dos concentradores da riqueza e da renda e da ineficiência e ineficácia do setor público na esfera municipal, cabe aos cidadãos, de forma não violenta, de forma civilizada, por meio do teatro, por meio de organizações, por meio de partidos políticos, por meio da música, maneiras elegantes, que o brasileiro tem bastante, né? Até por meio da arte, de expressar sua insatisfação e utilizar isso como um incentivo para o progresso, vamos dizer assim. E volto a fazer novamente o convite. O cidadão comum, quando ele diz que não tem candidatos em quem votar, é hora dessa pessoa se lançar candidata. Então as pessoas não podem se subestimar, as pessoas não podem ter vergonha de entrar na política, porque, novamente, é por meio da política que você acaba trabalhando a estrutura econômica para dar oportunidade para todos. Você falou de política, me fez lembrar uma frase do Papa Paulo VI, que na ONU ele afirmou: a política é o novo nome da caridade no século XX. Ah, sim, exato, né? Porque, na verdade, quando você paga tributos, o que você está fazendo? Você está renunciando a uma parte do seu recurso, passando para alguém que é tão responsável, ou mais responsável que você, que sabe quem precisa e repassa. E como dizia o Confúcio já há 2.500 anos atrás, o governante não tem tanto mérito assim, porque ele só tira de quem tem e repassa para quem não tem. Não é? Então, esse conceito básico também. E assim, aí vem um recadinho para quem é político de carreira, né? Se você fizer bem feito o seu trabalho, seja como legislador ou como executivo, a população sempre vai eleger você. E isso dá votos. Então, fazer a coisa certa, porque é certo fazer a coisa certa, além da pessoa criar toda aí uma carreira política, vai criar uma biografia, vai ter uma respeitabilidade, vai ser admirado daqui a 200 anos. E eu sempre brinco com meus alunos, né? Quem de vocês aqui gostaria de ter uma estátua de mármore ou de bronze, né, numa praça no futuro, para que os pombos se mantenham ocupados? Na verdade, eu acho que as pessoas poderiam ser um pouco mais ambiciosas e ser líderes, né? Claro que existem pessoas de igrejas, de ONGs, de associações e até de conselhos regionais profissionais que fazem muito bem o seu trabalho na esfera municipal. Mas, novamente, a grande mudança do Brasil não virá de Brasília, com o André ou alguém lá subindo num cavalo branco e erguendo a espada e dizendo que vai colocar ordem. A grande mudança vem da esfera local, da esfera municipal, e daí ela irradia para a esfera regional, porque também as grandes coisas boas e menos boas que nós enxergamos em Brasília, elas são decorrência das ações de cada um
dos 200 milhões de habitantes que nós temos no nosso território. Másimo, você fez jus à tua afirmação do primeiro bloco, né? O economista é um poeta do cotidiano. Obrigado pela sua poesia, pelo fato de ilustrar um pouco a compreensão que às vezes para a gente parece tão complexa mesmo da economia, essa ciência que de certa maneira organiza o nosso cotidiano. Obrigado pela sua presença, pela sua aula magistral hoje aqui. Não foi aula, a gente num bate-papo a gente tenta simplificar o complexo, né, e tenta sublimar o trivial. E eu acho que é um pouco o papel do economista fazer isso. Obrigado, Másimo. Obrigado. E obrigado a você pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.